Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Nós aqui de novo com mais novidades e notícias e hoje nós vamos tratar de saúde. Sim, você que fica de olho nas ofertas e oportunidades aqui no mercado, vamos falar de outra coisa, de cuidar bem dos teus olhos, de manter a tua visão sempre tinindo, sempre num excelente estado. Trouxemos um convidado muito especial hoje aqui, especialista nessa área, vai dar muitas dicas. Você que tem filhos também, presta atenção, já te acomoda aí para assistir a entrevista, porque vai ser muito útil para a tua vida e para a vida das tuas crianças, tá? Antes de mais nada, já deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber toda a novidade que a gente posta aqui, normalmente toda sexta-feira à tarde. E os canais de contato também com esse profissional, todos eles aqui no descritivo do vídeo, tá? É só o tempo da vinheta, a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Muito bem. Eu acho que eu já te vi antes, a gente tem alguma familiaridade. Ariel Schussel Malbor, meu grande irmão, tá aqui, profissional da área. Cara, vou te deixar o microfone aberto para te apresentares. Obrigado, Demian, pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra também. Já acompanho o podcast e agora estar sentado aqui. Dá um pouquinho de nervoso, mas é muito legal compartilhar contigo um pouco do que eu faço também. Então, eu sou optometrista, profissional da área da visão, especializado em visão de crianças, né, na optometria pediátrica, na reabilitação visual e no desenvolvimento infantil. Atuo já 22 anos mais ou menos com a prática clínica, atendimento de pacientes. Também sou professor universitário em cursos de graduação e de pós-graduação na área da optometria e da optometria pediátrica. Curioso que... Vamos lá, vamos começar falando de ti, mas a história aí é legal, que é o casal envolvido nessa área, né? Mas tu hoje lecionas em faculdades que não são aqui na nossa região também, né? Não. O meu trabalho normalmente são em faculdades no Nordeste, né? Trabalhei anos em Recife, anos em Fortaleza, anos em Salvador. Agora eu estou com os cursos de pós-graduação que são EAD, que são remotos, então não tenho mais viajado para lecionar presencial. Mas as aulas sempre eram dadas nas faculdades do Nordeste. É uma logística tremenda, né? Bastante viagem, bastante tempo de aeroporto, mas era bem interessante também, bem legal. Em breve, lançando também a questão dos cursos em uma plataforma também. Isso, agora eu e minha esposa, que também é optometrista, também é especialista em reabilitação visual, lançamos uma plataforma para cursos de aperfeiçoamento e aprimoramento profissional para optometristas e profissionais da educação e da saúde visual de modo geral, né? Então, chama-se Academia Brasileira de Optometria Integrativa, e ali a gente vai estar oferecendo cursos para quem quer aprender mais, para quem quer aprofundar, para quem quer se especializar em áreas específicas da optometria e da pediatria. Legal. Pô, bacana é que o casal respira optometria, né? 24 horas por dia. Né? A Aniela... já era, no caso, professora, vocês se conheceram, inclusive, na faculdade. Né? Ela era minha professora, até hoje é a minha professora, meu modelo de optometrista a seguir, e assim, hoje a gente consegue desenvolver um trabalho junto, complementar, bem bacana. Pioneira no Brasil, ela é colombiana, né? Foi, acho que a primeira faculdade de optometria no Brasil, né? Ela foi uma das primeiras estrangeiras a vir para o Brasil para ensinar optometria para o brasileiro, né? Aqui a gente... Era o primeiro curso de nível superior de optometria no Brasil e ela veio num convênio com a faculdade que ela lecionava na Colômbia para ensinar os brasileiros aqui. Eu era um desses brasileiros nas turmas iniciais. Aí. Que legal, cara. E aí já se vão 20... De profissão, de formado, 22. Tá, sim. Que jornada. Já é tempo. Já é um chão andado aí. Vamos esclarecer uma outra situação aqui que tem ainda muita confusão com a questão dessas profissões voltadas para o visual ali, digamos. Sim. Hoje o camarada que fala, o oculista, antigamente se falava muito no oculista, aí temos o oftalmologista, temos o optometrista, o que cada um cuida? Qual é a área de cada um? Demian, hoje a gente tem basicamente 3 profissões, que chamam os 3 Os da saúde visual, né? Nós temos o oftalmologista, que é o profissional médico, se formou em medicina, se especializou em oftalmologia, que é o profissional que vai tratar de patologia. Ele vai garantir que o olho esteja perfeitamente saudável.
Então, no caso de uma doença, por exemplo, ele vai ou fazer uma cirurgia ou passar um medicamento para tratar aquela doença e garantir que o olho esteja saudável. Aham. O outro O, que é o optometrista, que é a minha profissão, nós cuidamos do sentido da visão. Então, eu, por exemplo, só posso trabalhar em cima de um olho saudável. Se eu identifico uma doença no olho na minha consulta, eu encaminho esse paciente para o oftalmologista que vai tratar. Quando ele estiver saudável, ele vem para mim e eu vou cuidar da visão dele, vou fazer a visão dele funcionar, através do uso de óculos, de lente de contato, de terapia visual. Né? E o terceiro O é o óptico, que é o profissional que comercializa o óculos, ou a lente de contato, que vai receber uma prescrição minha ou do oftalmologista e vai aviar essa prescrição, né? Vai vender o produto, a solução óptica para aquela necessidade. Ah, legal. Né? Então, basicamente, são esses três profissionais. Antigamente não se tinha as profissões definidas, então era o oculista, porque o cara ia na ótica, fazia um exame, fazia o óculos e resolvia tudo ali com um profissional empírico, né? Hoje a gente já tem a optometria no Brasil há 22, 23 anos mais ou menos, ela já de nível superior, o exercício já reconhecido por todas as outras profissões de saúde. O óptico já também é uma profissão do nosso avô já de muitos anos. Né? E a oftalmologia também já tem bastante tempo. Então, cada um tem uma área diferente de trabalho que são, os três são complementares, na verdade. Legal. Lembrando que a óptica Escúcio, acho que é a mais antiga de Blumenau, né? A primeira ótica especializada de Santa Catarina, na verdade. Santa Catarina, né? Que o vô sempre prezou em trabalhar exclusivamente com óculos, né? Nunca vendeu relógio, joia. Verdade. Então, ele era a única ótica especializada em óculos, realmente. A maioria é ótica e relojoaria. Isso, vende outros produtos juntos. 60 e quantos anos hoje, sabe? 60 e tantos, mas eu quase não 70. lembro. Quase 70. Hoje com o Evandro, que é o nosso tio. Isso. E tu também no segmento aí, dando cuido dos exames e eles cuidam de vender os produtos. Boa. Eu tenho um caso bem prático para exemplificar isso, é o meu, por sinal. Eu tratava contigo de fazer os exames periódicos para acompanhar a questão de como é que eu chamo? Elevação de grau, isso? De grau, sim. Né? Já me passasse algumas vezes exercícios, né, que seria essa terapia ocular, que, sim. De repente com os cartões ali, de praticar foco e tudo mais. Melhorar desempenho visual, né? E chegou num ponto que me aparece uma catarata do nada ali, fui premiado com um embaçamento visual aqui, e aí tu me direcionasse a um oftalmologista, que por sinal, nosso primo também, o Tiziano. Aí lá eu entrei na faca, tive que fazer uma cirurgia para retirada. Né? Isso. Aí mostra e exemplifica muito bem a divisão das atribuições de cada profissional. Né? Uma vez que entra em uma patologia, foge da minha alçada, o oftalmologista é o profissional que vai tratar. Agora que tu já operou, tem a lente intraocular colocada, tu volta comigo para fazer o teu novo exame para o teu novo óculos. Né? Isso. Então a gente vai complementando os serviços na área da saúde. Porque, colocando nessa prática, é uma situação que está com a lente intraocular, é isso? Isso. Mas ainda existe uma deficiência, porque é muito mais difícil tu teres uma dessa intraocular comparada a um óculos, por exemplo, né? Que tu consegue ter um campo de visão melhor, eu consigo, olhando para o alto, ter um grau, né? No caso do multifocal, aqui é mais complicadinho, então a gente vai ter que ter uns complementares para lidar com isso. Nasce um tempo, né, pós-cirúrgico para estabilização de lente e tudo isso, e depois a gente calcula a graduação necessária para compensar o defeito refrativo que ficou ali, e aí regula isso com o uso do óculos também. E vamos lá, outras situações que nós temos. Hoje em dia, eu acho que o grande mal do século para relacionamento interpessoal, familiar, e para a saúde ocular são as telas, né? Porque hoje o cara se desliga do mundo para ficar o dia inteiro em cima de um celular, de uma tela de computador. Como é que é isso para os olhos, Ariel? A gente ouve falar de botar um filtro para luz azul na lente do óculos. Como é que funciona? O que a pessoa pode fazer? Realmente é um problema muito, muito grave isso, né? E quando a gente fala do paciente adulto, ele está ciente do risco que ele se expõe quando usa a tela em excesso, mas ele assume o risco, por assim dizer. Já com as crianças isso é mais perigoso porque elas não têm noção do mal que aquilo está fazendo para elas. Não só para os olhos e para a visão, mas para toda a questão de desenvolvimento, cognição, criatividade, coordenação motora, enfim, para uma criança pequena ela devia ser proibida de usar, com menos de 4 anos em especial, proibida de usar qualquer tipo de tela. Né? Mas falando do olho e da visão propriamente dito, nosso olho não foi projetado para ficar olhando para perto o tempo inteiro. Né? Quando a gente olha para longe, toda a musculatura do nosso olho está relaxada, o foco é confortável, claro, se eu não tiver miopia, hipermetropia, enfim, é fácil para eu olhar para longe,
porque a musculatura está em repouso. Quando eu preciso olhar para perto, toda a musculatura do meu olho trabalha para regular o foco nessa distância, como se fosse um zoom de uma câmera fotográfica. Tá? Então isso exige um esforço muito grande. O nosso olho foi feito para trabalhar de maneira dinâmica. Olho para longe, olho para perto, olho para longe, olho para perto. Aí funciona muito bem. Só que agora a gente está para perto o tempo inteiro. Sim. Então essa musculatura está sendo utilizada em excesso e de maneira inadequada, o foco em excesso e de maneira inadequada, provocando aí, por exemplo, uma pandemia, ou epidemia, na verdade, de miopia, que é o que se fala agora. Né? Como se a gente estivesse se adaptando, nosso organismo se adaptando para enxergar perto e acabou. Então o meu cérebro entendeu, ele passa 8 horas por dia olhando o telefone ou o computador. Ele não precisa enxergar para longe, ele só precisa enxergar para perto. Então, o cérebro está se adaptando para essa condição. E aí a visão de longe fica prejudicada. Entende? Então, isso é recorrente, né, em consultório, hoje em todas as idades, mas nas crianças e adolescentes com um nível muito maior. Né? Quase que uma seleção natural ali. Digamos, exato, né? Exato. Eu costumo dizer, até numa palestra que eu fiz em um congresso de optometria, que é quase que um processo de evolução. Né? Porque antigamente eu precisava enxergar muito mais longe, lá no... Vamos pensar no homem das cavernas, né? Para encontrar o alimento, ou até mesmo para se proteger, enfim. Ele tinha que olhar para longe, o perto não precisava. Agora o mundo é outro, né? Sim. Os imóveis estão menores, na maioria dos casos. As telas estão maiores, né? Os carros têm um bom motor, mas as ruas são congestionadas, tu não pode andar rápido, então tu não precisa enxergar muito longe, enxergar perto, está tudo perto hoje. Então é um processo de evolução, né? Que o foco está ficando cada vez mais próximo, né? Só que isso gera alterações estruturais no globo ocular que são um problema. Então a retina se afina, uma probabilidade de descolamento de retina, uma série de prejuízos por conta do excesso desse uso. Né? Descolamento de retina eu ouvia falar em boxeador de tanto levar pancada na cabeça. Sim. Mas hoje uma progressão de uma miopia maligna, por exemplo, ela pode levar a um descolamento de retina, porque o globo ocular continua aumentando de tamanho, essa retina vai se afinando a chegar ao ponto de descolar. Então, além de várias outras alterações estruturais, assim, que aí, mais uma vez, é a área da oftalmologia, né, mas que provocam pelo uso excessivo da atividade em visão próxima. Né? Mas que perfeitamente evitáveis se tu tiver um acompanhamento, tiver esse cuidado, né, principalmente poxa, a gente está falando de criança, hoje sim, não precisa ir longe. Tu vai num restaurante, cara, na mesa do lado ali tá a criança, já tem até aquele suporte de celular com garrinha aqui, que daí fica vidrado, vendo desenho, hoje vendo coisa babá, do supermercado. Né? Além da maldade que é transferir a responsabilidade de um pai e de uma mãe de ter esse acompanhamento de formação de caráter de uma criança, é a saúde física, né? Então, é o futuro dessa criança, porque se ela já é míope e usando tela em excesso, ela vai ser 3, 4, 5 vezes mais míope no transcurso do seu desenvolvimento, lá na adolescência, numa fase adulto jovem. Então a probabilidade dela ter uma alteração estrutural e poder perder a visão depois de adulto é grande. Entende? Por isso a preocupação que a gente tem hoje em controlar a miopia. O primeiro passo é controlar a atividade de visão próxima, né? Visão de perto. O que é esse perder a visão que tu fala? É literalmente perder? Perder ou é a visão, sim. Pode chegar ao ponto extremo de uma miopia maligna de perder a visão e ficar cego, realmente por conta dessas alterações estruturais que acontecem dentro do globo ocular. E o que é a miopia maligna? Miopia maligna é essa miopia que não para de crescer. Né? Eu, por exemplo, sou míope há muitos anos, mas eu tenho uma miopia estabilizada, apesar de também usar bastante tela e tudo, tento controlar o máximo possível, mas a minha miopia ela é estabilizada. Eu uso 4,25 de miopia já há 15 anos e não mudou. Quer dizer, tu aumenta, vai lá, meio grau a cada 2, 3 anos. Isso, ali. Se mexer pouquinho. Assim, isso está dentro do normal. Uma miopia normal, dada mais. pelo tamanho do meu globo ocular e pronto, está tudo certo. Agora, uma miopia maligna, ela não para de aumentar. Né, é o que tem acontecido hoje com as crianças e adolescentes. Inicia-se uma miopia normal, mas com o uso excessivo da visão de perto, etc., ela vai progredindo até sem parar. Não tem mais uma idade para estabilização. Entende? E isso é nocivo para a estrutura do globo ocular. Né? Tá doido. O que é recomendado para um pai, para uma mãe que está assistindo, que tem um filho pequeno, a partir de quando começar a consultar? Porque eu sei que tem problemas que
já podem ser congênitos, né? Que de repente, Sim, se não são sim. identificados, podem se Sim. agravar muito. Sim. É tipo um teste do pezinho, Sim. que quanto mais cedo tu identificar, mais chances Tem, inclusive, melhores é resultados. protocolo, né, no SUS brasileiro, o teste do olhinho, que é uma triagem básica, só para ver se as estruturas são transparentes e tal, mas não é feito um exame visual. Mas o exame ele pode ser feito já nos primeiros meses de vida. A gente tem equipamentos e técnicas específicas para cada etapa. Então, eu consigo atender um bebezinho, né, uma dúvida de muitos pais, como é que tu examina um bebê que não fala, que não se expressa? Quieto, né? Não tem problema nenhum, o bebê vai mamando no peito da mãe ou na mamadeira e a gente tem técnicas específicas para essa faixa de idade para examinar. Então a gente vai ver condições iniciais de defeito refrativo, se tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, se tem estrabismo, se não tem, se tem olhinho preguiçoso, que é ambliopia ou não tem. Então já nos primeiros meses de vida, o ideal é fazer um primeiro exame. Principalmente se tiver histórico na família, né? Pô, o pai usa óculos, a mãe usa óculos, os irmãos usam óculos. Então a chance dele ter também, né, do bebê ter uma necessidade é muito grande. Então se tiver histórico familiar, mais importante ainda. Mas o ideal, vamos botar um parâmetro assim, no primeiro ano de vida uma primeira avaliação. Pelo menos. E aí depois a gente vai acompanhando conforme histórico e o que encontrar naquele exame. Pode ser necessário exames trimestrais, semestrais, anuais, bianuais, aí vai... Porque depois é muito fácil quando está entrando em fase escolar, ainda assim tem muita situação de que não identificam, né? E de repente a criança não sabe o que é aquilo, que não está tendo uma visão legal e situações de quê? De TDAH e tudo mais, que vão achar que é um outro tipo de problema e às vezes baixo rendimento escolar, né? Assim, hoje a minha principal área de atuação é justamente o desenvolvimento infantil, né? E a gente estuda o impacto da visão nesse desenvolvimento cognitivo, motor, social, socioafetivo, tudo é impactado pela visão, porque a visão é a principal porta de entrada de toda a informação que a gente recebe ao longo da vida. Né? Então, desde lá dos primeiros meses de vida, a gente começa a reconhecer rosto, a gente aprende a falar porque vê, né? O movimento da boca dos pais, etc. Então, o impacto disso é muito grande. A gente vai acompanhando que se a visão tiver ok, a chance dessa criança se desenvolver bem é muito grande. Agora, se eu tiver um déficit visual, o desenvolvimento dela vai ser impactado. Então, mau rendimento na escola. Hoje o padrão o que é? Leva no psicólogo primeiro. E não é o correto. Remedinho também para... Muitas vezes é isso. Vai lá dar remédio para TDAH, a tal da Ritalina, que o Brasil é o maior consumidor da Ritalina a nível mundial, né? Mas não checa a visão dessa criança. E aí eu faço essa pergunta para os pais, né? Eu falei, como é que tu queres que o teu filho preste atenção na sala se ele não enxerga? Ou longe, ele não consegue ver nada do que a professora escreve no quadro, ou quando ele vai tentar ler e escrever, as letrinhas embaralham, embaçam, ele também não enxerga. Então, como ele vai se comportar? Ele vai cutucar o amigo do lado, ele vai ficar desenhando, ele vai pedir para sair da sala o tempo todo. Aí se mexeu demais é TDAH, né? Se ficou quietinho demais é autismo. Então já tem assim uns pré-diagnósticos dados pela própria sociedade que são muito ruins. E aí acabam esses pais muitas vezes não investigando. Eu digo sempre, não é porque é a minha área, mas é porque descarta primeiro uma alteração visual. Tá mal na escola? Vai fazer uma avaliação visual especializada. Está se comportando mal? Vai fazer uma avaliação visual especializada. A partir dali a gente dá o direcionamento. Olha, a visão está ok, não tem nada que explique esse mau comportamento. Vamos no psicólogo, vamos no pedagogo, vamos investigar. Pode ser TDAH, pode ser autismo, pode ser tudo. Só que a gente tem que começar a eliminar o mais simples primeiro. Né? Que seria, o primeiro passo é uma avaliação visual, sem dúvida nenhuma. E dicas assim para os pais hoje. O que pode, de repente, observando uma criança, perceber que possa... O melhor é já ir fazer a consulta, porque né, faça de uma vez. Mas, de repente, o cara... meu filho tem tal comportamento, percebi isso aqui que pode ser um sinal. Isso é bem legal, Demian, porque assim, o que a gente nota são comportamentos muito semelhantes em todas as faixas de idade, mas numa criança começou a apertar o olho para ver melhor. Começou a se aproximar da televisão, por exemplo, ou reclama que não está enxergando no quadro na escola, ou toda atividade que ele for fazer, ele chega bem pertinho, tipo, vai ler, escrever, deita em cima do caderno, celular, grudado no rosto. Isso é sinal de que ele não está enxergando para longe.
coceira frequente no olho, olhinho vermelho, lacrimejando, sinal de alteração visual, esforço visual, dor de cabeça. Criança com dor de cabeça é alerta, né? Não é normal uma criança ter dor de cabeça. Não tem boleto para pagar? Exatamente. Não tem boleto para pagar, não tem filho para criar, não vai ter dor de cabeça. Então, criança com dor de cabeça é alerta, tem alguma coisa provocando, né? E o que é mais importante, a criança não inventa esse tipo de sinal e de sintoma. Né? No começo da minha carreira se falava, até mesmo na faculdade, não, cuidado com as crianças simuladoras, porque a criança simula muito. Mas não, hoje a gente vê que a criança não mente. Nesse aspecto, ela não inventa sinal. Se está com dor de cabeça, se está doendo, ela fala. Se não enxergou, ela fala também. Só que muitos pais dizem, não, isso é mania. Né? Mãe, ou porque a irmã está usando óculos, ele também quer. Então, mas ele enxerga uma formiguinha. Sim, de perto ele enxerga, mas de longe ele não está enxergando. Então, esses sinais, apertar o olho, coçar, lacrimejar, olho vermelho, aproximar das coisas, não querer estar em ambiente com muita gente, por exemplo, até o comportamento é impactado pela visão. Né? Então, não se dá bem esse esporte seria com bola. Bem para autismo, né? De evitar muita movimentação, muita gente. Isso. Então vai hoje o primeiro alerta, porque está na mídia, né? Todo mundo está falando do autismo, e nem sempre é, né? O autismo está com uma prevalência bastante alta, mas nem sempre é. Então é importante checar a visão, via de entrada, como eu digo sempre, via de entrada. Tudo que a criança aprende, tudo que ela recebe é pela visão. Então a visão tem que estar limpa e clara para que ela possa se desenvolver. Na prática, as telas, o celular, né? Hoje mais é celular, um tablet de vez em quando. O que poderia, primeiro, evitar? Quantas horas por dia uma criança seria tolerável para uma criança tá vendo? O melhor era não ter, era estar na rua brincando, que é isso, que é saúde, mas enfim, ou regular a luminosidade, usar alguma película, o que dá para fazer para minimizar o estrago que um pai está fazendo no filho? Vamos jogar bastante culpa para os pais. Mas às vezes a gente tem que impactar um pouquinho para chamar a atenção, né? Assim, antes dos 4 anos, proibido tela. Parte desse princípio, né? A gente está numa fase, até os 4 anos de idade, de plasticidade cerebral, que a gente chama, o cérebro está se moldando. Então, ali toda a informação, para um conceito rápido, assim, a gente tem uma formação muito grande. Os neurônios já estão formados, mas eles começam a se ligar, né? A fazer a sinapse nessa etapa da vida. E essas sinapses, elas acontecem, assim, bilhões de sinapses, fica tudo pronto. Por isso que a gente fala que a criança é um HD vazio, pronta para aprender. Porque o cérebro dela está ali a 1000 por hora para processar tudo que ela aprende. Se eu começo a apresentar coisas úteis para ela, esse cérebro vai ser usado de uma maneira útil. E o cérebro, o que ele faz? Ele produziu muita conexão e ele começa a tirar um pouco. Ele fala, opa, tem demais aqui. Então ele começa a selecionar quais as conexões que estão sendo utilizadas e neutralizar aquelas que não usa mais. Então, se eu estou estimulando a criança com jogos, com brincadeira, convívio familiar, leitura, o cérebro entende, opa, essas conexões são importantes, vamos fortalecer elas e vamos tirar as outras que não têm utilidade. Porque literalmente é isso que acontece. Está exigindo raciocínio, está fazendo a criança pensar. Exatamente. Né? É um processo que a gente chama de poda neural, né? A neurologia chama de poda neural. Agora, se essa criança está usando tela, por exemplo, em excesso, que infelizmente é uma realidade em muitos lares aí, essa conexão do uso da tela, de conteúdo impróprio, que não agrega, que não ensina, é o que vai ser fortalecido. Então, o cérebro acaba desligando, vamos pensar lá numa conexão de convívio familiar, de empilhar os cubinhos que as crianças devem fazer para treinar coordenação motora e visão, para ficar passando o dedo na tela, vendo videozinho no TikTok, no YouTube, etc. Além do que extremamente passivo, né? Porque ele não tem interação nenhuma, né? Isso impacta no comportamento, porque a criança fica mais impaciente, impacta na capacidade de atenção, porque ela não desenvolve a capacidade de atenção, porque ela troca a cada 2, 3, 5 segundos um vídeo ali, né? Ela controla, então se tiver alguma situação que foge do controle dela, vai entrar num processo ruim de comportamento. É por isso que eu digo que impacta todo o desenvolvimento, não só a área da visão, né? Mas se a gente for pensar numa criança mais de 4 anos, o ideal assim seria 1 hora por dia, de meia em meia hora, com intervalos, sabe? Aí, à medida que vai ganhando 1 ano de vida, vamos colocando mais meia hora de uso, até pensar ali num limite de 3 horas, no máximo 4 horas por dia, mas não consecutivas, sempre intercaladas, né? O que eu costumo orientar os pais dos meus pacientes é meia horinha, para um pouquinho,
vai fazer um xixi, vai tomar uma água, levanta, se mexe um pouquinho, depois vai lá e retoma a atividade na tela. Né? Controle de distância, bracinho esticado, né? Que o problema nosso, inclusive, a gente começa a mexer no celular e quer ver detalhe, a gente vem trazendo cada vez mais perto. Quanto mais perto, mais esforço, mais nocivo é. Né? Então, controle de distância, bracinho esticado para mexer no telefone, iluminação sempre com luz acesa, nunca no escuro. Isso vale para qualquer tela. Então, que ela não seja a tua fonte principal de iluminação. Exato. Tá. Tu tens que ter uma luz externa que regule a tua pupila, para daí essa luz que é agressiva da tela, que é a luz azul, não agrida tanto as estruturas oculares. Entende? Então, distância, braço esticado, luz acesa e intervalo. Meia hora para um pouquinho, mais meia hora. Se possível, numa mesa, até botar num suporte, então deixar mais afastadinho. Quanto ali. mais afastado dos olhos, melhor. Né? São hábitos que a gente chama de higiene visual, que ajudam a controlar os danos que o uso excessivo de tela proporciona. Tem alguns até celulares que tu consegue colocar mais quente, digamos, a iluminação ali. Tem. Então, quanto mais quente, menos prejudicial. Esse filtro é importante usar, né? Hoje, todos os telefones modernos já têm, tablet, até computador já vem, que é um bloqueio de luz azul, deixa a tela mais amarelada, né, e é uma luz menos agressiva para o olho. Isso é interessante de colocar. Isso vale a pena para todo mundo, para adulto, para criança, para todo mundo. Na nossa época, tu tinhas lá um programa infantil de manhã e às vezes um à tarde. Então era, né, uma horinha de televisão, assistindo um desenho de televisão, tu senta no sofá longe da TV, acabava aquilo, era só novela, jornal e programa esportivo, a criançada ia para a rua brincar. Então não existia tanta incidência de óculos em crianças. Nossa, a gente via pouco televisão, a gente jogava pouco videogame, porque o negócio era na rua, né? Era bicicleta, skate, bola, enfim. Não existia celular, não tinha tablet, isso. O telefone era feito para ligar, né? Não era com fio, era com... E hoje o que a gente menos faz no telefone é receber ligação, né? Então, usa para jogo, para YouTube, é bem isso, é muito passivo, tu não tem nada que exige um esforço mental ali da criança. A própria criatividade é impactada. Se a gente colocar uma criança da nossa geração com uma criança atual, hoje elas não criam mais, porque tudo que tu imaginar, e hoje com a inteligência artificial, pior ainda. Aí ferrou. Né? Tu joga ali, cria para mim um monstrinho de 5 patas, cabeça rosa, dentes amarelos, o chat vai criar uma imagem para ti. Na nossa época, tu tinha que pensar, desenhar, criar, né, pegar coisa para inventar carrinho, inventar brincadeira. Hoje, tu joga na internet e a internet dá tudo pronto. Então, não cria mais. Nem redação, nada. Nada, tá tudo ali. Então, a questão da distância ali, o que tem... Lógico, além da luz que está te ferindo ali, comparado a um livro, por exemplo. Por que uma criança deveria deixar o celular de lado e de repente pegar um livro ou uma história em quadrinho? Esse que a gente fala do excesso de atividade em visão de perto, ela é válida para todo tipo de atividade. Né? O que a gente contabiliza em uma criança, por exemplo, é quantas horas por dia ela passa enxergando para perto, olhando perto. Seja o que for. Vale o livro, vale o telefone, vale qualquer tipo de atividade. Tá lógico, um livro é muito menos nocivo por conta da questão da luz. Então, entre um telefone e um livro, 1000 vezes melhor. Mas a quantidade de tempo que ela passa olhando para perto é que é importante. Isso é o que deve ser controlado. Então não adianta ela largar o telefone e grudar num livro, por exemplo. Ela tem que fazer alguma coisa, olhar para longe, ambiente aberto. Isso já é cientificamente comprovado que ajuda no controle dos efeitos refrativos. Radiação ultravioleta e atividade em campo aberto, em céu aberto. Né? Então, jogar uma bola na rua, ou mesmo que seja numa academia, mas uma academia grande, mas de preferência na rua mesmo, tomando sol, tomando radiação ultravioleta. Importante, então. Importante. Não, logicamente, não olhando para o sol, mas recebendo a luz. Recebendo a luz, né? Como tudo gira. Antigamente, a radiação ultravioleta era o que matava. Hoje em dia já se mostra que é necessário a radiação para vitamina D, para o processamento adequado da visão. Então, lógico, a radiação dosada, ela é extremamente benéfica para a saúde geral e visual também. Então, uma atividade ao ar livre, mas tu diz até sem usar um óculos de sol em alguns momentos? Sem usar. Só. Essa é uma outra pergunta que eu escuto bastante no consultório. Assim, mas o meu filho se incomoda muito com a claridade. Eu devo, uma criança pequena, eu devo fazer aquela lente que escurece ou eu devo colocar um óculos de sol nele? Não. Porque quando eu coloco uma lente que escurece ou um óculos de sol numa criança, eu estou privando ela de receber luz. Então, aquele desconforto que ela sente com a luz vai se agravar cada vez mais.
a não ser que seja uma fotofobia patológica, que é Claro. são condições que existem, que precisa usar um filtro realmente, uma lente escura, sim, mas para o dia a dia não é necessário. Tu vê. Então a criança tem que aprender a receber a radiação luminosa e se adaptar com essa radiação luminosa, o que é necessário para o desenvolvimento. A proporção ali da criança deixar brincar na terra para se sujar e criar anticorpos. Exato, Né? exato. Se não pega a luz nunca, tu tá a vida inteira protegendo, vai ser Vai super sair sensível. ao meio-dia na rua como? Depois não vai dar conta, entende? Uhum. Então essa sensibilidade se agrava por conta desse excesso de proteção. Tu vê. Claro, estamos falando aqui de crianças. De repente um Sim. adulto que já está formado aí, Sim. tudo aí realmente pode se Pode usar proteger para um questão pouco de mais. conforto, né? Porque ali a parte de configuração das estruturas oculares e neurológicas do adulto já está pronto, Já tá então não vai pronto, impactar. É só ladeira abaixo, Exato. dependendo da idade adiante. Ali não vai impactar nisso. Então, assim, eu, por exemplo, usei óculos de sol há muito tempo, hoje em dia não uso mais, me incomoda a lente Olha escura, só. eu prefiro enxergar sem. Então, dirijo durante o dia, caminho na rua, tudo sem óculos de sol. Desacostumei de usar a lente escura, mas não faz nem bem nem mal. Tá bem assim, então é Não quer questão dizer de que preferência. Tem um risco aí de uma catarata, alguma coisa, porque eu não uso óculos de sol. Não, Nada disso. É não, conversa não. para vender óculos de Não, sol. assim, a não ser que tu trabalhe na praia vendendo bom, milho claro. no Nordeste, Sim. né? Porque aqui Sim. também o nosso tempo de exposição é muito menor ao sol do que comparado a alguém, Aham. um Bom, pescador no Nordeste que passa recebendo sol o ano inteiro. O cara entende? está numa obra ao ar Isso. livre ali. o Recebendo tempo inteiro. reflexo Claro, ali do soldador. concreto e tal. É. Então tem condições que a gente Nada deve que se agrida, proteger, né? Mas no dia a dia, assim, não. Um boné, um chapéu, alguma coisa já pode resolver. Suficiente, sim. Legal. Essa questão que estavas falando ali, por exemplo, do foco. Eu trabalho muitas horas do dia na frente de um computador. O que eu posso fazer no meu dia a dia para dar uma minimizada? Tu falou de dar uma parada. Às vezes tu não consegue nem parar muito tempo, mas Sim. o quê? Só o fato de desviar o olhar, de tentar olhar para uma janela, o que Tem poderia, assim... uma regra bem legal, a Organização Mundial de Saúde, todas as organizações internacionais de optometria, elas divulgam isso que chama regra 20-20-20, com alusão à visão de 20-20, que quando a gente enxerga as letrinhas no consultório, lá 20-20 é a visão de 100%, né? Então tem uma regra que chama 20-20-20. A cada 20 minutos de atividade em visão próxima, parar por 20 segundos e olhar alguma coisa a 20 pés de distância, que seriam 6 metros de distância. Tá. Então, a cada 20 minutos de atividade celular, leitura, computador, para por 20 segundos e olha para longe. Olha para longe por 20 segundos, depois retoma a atividade. 20 segundinhos só. 20 segundos. É o tempo de dar 2, 3 piscadas, olhando alguma coisa longe. Aproveita, levanta um pouquinho, dá uma Isso, caminhada. se puder, melhor ainda. Mas se não, aqui, estou concentrado aqui no meu computador, ó, deu 20 minutos, para um pouquinho, olhei lá na frente, piscadinha, retoma a atividade. Isso faz com que a musculatura do olho trabalhe de uma forma mais dinâmica. Então vai ter menos sintomas no final do dia, menos cansaço, aquela sensação do olho pesado, e ajuda também na questão do controle do aumento da graduação. Pois é, essa questão de musculatura, assim, eu falando como completo ignorante no assunto, não entendo nada dessa fisiologia, imaginava que fosse só alguma coisa ali para movimentar, né, para direcionar os olhos, mas não, tu tens toda a questão de pupila, nós temos a musculatura extraocular que controla o movimento dos olhos, né, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e tem a musculatura intraocular que é a que controla o foco. Tá. Então essa musculatura intraocular segura o cristalino, que foi o que tu operou agora com a tua catarata, e o cristalino é o que faz o foco. Então essa musculatura... O cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho, ela tem uma determinada espessura e um grau. Quando eu preciso focar, essa lente fica mais gorda, fica mais forte, como se fosse uma lupa, né, de um grau bem mais forte. Quando eu olho para longe, ela fica fina. Quando eu olho para perto, ela engorda para aumentar a capacidade ou diminuir a distância focal. E é uma musculatura que controla isso. Então esse músculo está contraindo e relaxando o tempo todo e regulando o cristalino. Por isso que cansa. Né? Quando eu estou olhando muito tempo para perto, chega o final do dia, nossa, aquela... sensação do olho tá pesado, vontade de fechar um pouquinho, e não é sono, é só vontade de fechar o olho, porque a musculatura só para de trabalhar quando eu fecho o olho. Enquanto eu estiver aberto, o olho está buscando informação e está captando. Seja perto, seja longe, ele está... Exatamente. Longe muito menos, né? Perto muito mais, mas está trabalhando enquanto eu estou de olho aberto. Então, a única forma da musculatura parar por completo é fechando. Né? Por isso que a gente tem vontade de chegar ao final do dia e fechar o olho um pouquinho. Né? Vê. E existe também algum tipo de exercício prático que eu possa fazer para... Porque,
é como um músculo que eu vá para academia malhar, não que ele vá desenvolver daqui a pouco, está saltando Sim, meu vai olho. ficar bombado. Mas assim, que retarde um envelhecimento, uma necessidade de um óculos, alguma coisa, tem? Pode. Assim, hoje tem várias coisas sendo pesquisadas em desenvolvimento e tal, mas se eu trabalhar a minha visão da maneira adequada, usar ela da maneira adequada, né, fazendo esses intervalos, não passar muito tempo, essa musculatura vai cansar ou vai fadigar mais tarde. Né? Se eu uso em excesso, ela vai cansar antes, é igual carregar peso. Né? Então, se eu trabalho isso de uma maneira mais dinâmica com a minha visão, eu vou ter a presbiopia, que é a vista cansada, por exemplo, com 44, 43, 45 anos. E se eu usar isso de uma maneira do mundo atual inadequada, com 38, 39 já está tendo dificuldade. Né? Então, se a gente trabalhar essa musculatura corretamente, a gente consegue prolongar o tempo de visão confortável sem o uso de óculos, sim. E tu vê que hoje em dia toda a ciência e tudo mais estão prolongando a vida do indivíduo, mas a gente estraga daí, pô, tu quer viver 100 anos, só que tua visão que estragava aos 50, hoje nos 30 tá estragando já antes. tá lascado. Exato. Porque eu digo, né, o nosso grande engenheiro, independente de credo, de religião, enfim, o cara que criou a gente, não tem, é indiscutível, a engenharia é indiscutível. E ela foi programada para aquele tempo onde a gente foi criado, entende? Então, o nosso olho, ele foi programado para funcionar bem até 40. Por quê? Naquela época, 40 anos morria, não vivia mais do que isso. Então, a pessoa não passava por esse processo de envelhecimento porque morria muito jovem. Só que a gente está trabalhando longevidade hoje, né? Sim. Alimentação, atividade física, etc. Está indo muito longe, só que a visão não está acompanhando. Não tem os perigos, né? Exato. O cara não tem mais que sair para caçar. Exato. Não morre mais de uma doença que hoje gripe, tem vacina. Né? Então, hoje, a visão, infelizmente, não está acompanhando essa longevidade toda. Então, hoje, assim, a medicina está avançando horrores nesse sentido. A própria optometria, com a parte da terapia visual, a gente está melhorando a condição de muita gente. A baixa visão, que é uma outra área de especialidade, para quem tem doença no olho, a gente tem filtros específicos, tem exercícios específicos que melhoram. Uma degeneração macular, por exemplo, relacionada à idade, né, o próprio glaucoma, que provoca a perda de visão. A gente tem filtros medicinais, são lentes em cores específicas que melhoram a qualidade de visão desse paciente. Então, a ciência está avançando nesse sentido também, mas muito mais lenta em comparação à longevidade geral, entende? Então, por isso que é importante a gente começar a cuidar da visão desde cedo. E vamos falar isso dos nossos filhos, começar a cuidar de agora, de criança mesmo, para que lá na idade adulta eles tenham uma condição melhor. Né? Você já tem o compromisso de levar no dentista, não leva a cada 6 meses? Vá pelo menos uma vez por ano fazer um acompanhamento ali, né? Exato. Os exames para saber como é que... Não custa, eu acho que a gente tem... saúde é investimento, né? Então, se a gente está fazendo... Tudo que eu quero é que um paciente venha no meu consultório e eu diga para o pai, olha, não tem nada. Volta daqui ano que vem porque não tem nenhum problema. Infelizmente, não é a realidade. 99% já tem problema. Chega lá, já tá. Chegam no consultório porque já tem problema. O povo, assim, a cultura brasileira não é preventiva ainda. Pois é. É paliativa, então esse que é um grande problema. Que eu queria... Seria uma próxima pergunta, é justamente isso. A gente vê muito na prática e acho que principalmente com os homens, né? De pouco cuidado com a sua própria saúde. Sim, né? sim. E como é que o cara que, de repente, sei lá, jovem ou mesmo um pouco mais velho, que não usa óculos ainda, pode... Obviamente, além do óbvio, né, que é, poxa, eu tenho que chegar mais perto aqui e tal, alguns sinais que ele pode ter algum problema visual. Sim, esse cansaço no final do dia, sabe? Aquela história que tu antes deitava na cama e via bem a legenda, agora a legenda do filme já tá tremida, ou tá tendo que dar aquela empurradinha para mexer no celular. O braço tá ficando curto. Né? Ou aumentou a fonte do WhatsApp já porque não tava dando conta de ler, né? Ou nesse tipo de atividade, até mesmo vamos cortar uma unha, vamos botar a pulseira do relógio, já tem que dar aquela esticada, é sinal de que está falhando, entende? Dirigir, tá se sentindo inseguro para dirigir final do dia ou à noite, é sinal de que a visão está falhando. Perder a noção de profundidade, isso aí conta também? Calcular a ultrapassagem, até mesmo a própria baliza, colocar o carro numa vaga, porque tu perde um pouco a noção de espaço. Começou a acertar umas colunas no prédio lá na hora é hora de fazer uma avaliação, exatamente. Pô. Porque às vezes o cara joga, é culpa da idade. Cara, às vezes não é. Às vezes é um problema que tu tens ali que podes resolver. E mesmo que seja da idade, tem remédio com remédio adequado, digamos assim, porque, como tu mesmo comentou, vem 40, vem 45, vem 50, a visão vai decaindo, foi feita assim. O engenheiro projetou para começar a falhar e falha, indiscutivelmente, é questão de tempo. Todo mundo vai precisar de óculos em algum momento da vida.
principalmente depois dos 40 anos de idade. Então é da idade? Mas tem remédio, tem óculos, tem lente de contato, Sim. tem terapia visual, então não tem por que sofrer. Né? Então a gente consegue resolver esse tipo de problema. E no caso dessas terapias visuais, tu consegues eventualmente até regredir um grau de óculos, alguma coisa assim, ou não? É mais para retardar o aumento? A terapia a gente tem assim inúmeras indicações para terapia visual, né? A gente tem a terapia de reabilitação visual, quando eu tenho, por exemplo, um estrabismo, que é o olhinho torto, olhinho desviado, a gente vai lá com a terapia específica, trabalha o alinhamento. Um alinhamento igual do isso, pneu. Isso. Trabalha com o exercício, a gente trabalha o alinhamento desses olhinhos que são desviados. Nós temos a ambliopia, que é o olho preguiçoso. É uma terapia específica para estimular esse olhinho preguiçoso e ele reacender. O que é o olho preguiçoso? A ambliopia é quando eu tenho, por exemplo, um estrabismo, eu tenho uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro, o cérebro escolhe um olho e coloca o outro de escanteio, literalmente isso. Ele usa um olho só e o outro, o cérebro não utiliza a informação do outro olho. E aí entra o olho preguiçoso. A gente vai lá e ensina o cérebro a usar o outro olho também através da terapia. A pessoa se dá conta disso? Muitas vezes não, aí é que tá. Pois é. Vai perceber lá no exame de habilitação, por exemplo, que fechou um olho e fechou o outro. Né? Então, quer dizer, uma dica para fazer em casa é isso. Testa a visão de um lado e do outro, compara. Olha lá a legenda na televisão, fecha um olho e fecha o outro. Tem diferença de visão, é porque tem alguma alteração num dos olhos, entende? A mesma coisa para perto. Fechou um, fechou o outro. Tá diferente, um olho tem alguma coisa que o outro não tem. Porque, como tu falou, o cérebro compensa. A mesma coisa, tu vai pegar um binóculo, se tu imaginar, que são duas lentes diferentes, mas a visão que tu vê é uma só. É única, então sim. Isso que ele tá... Porque o cérebro fusiona a imagem dos dois olhos, né? Só que se eu tenho uma imagem, um olho que vê muito bem e um olho que vê muito mal, o cérebro não consegue juntar essas duas imagens. Então o que ele faz? Ele pega a boa e descarta a ruim. E aí a pessoa fica com um olho só, enxergando com um olho só. Isso é diariamente em consultório, adultos, crianças, adolescentes, em todas as idades, né? Que a gente não faz, né? Normalmente não está testando a visão. Eu vejo hoje que eu já operei aqui, botei a lente, eu sem o óculos, a imagem está meio ruim, porque eu preciso de grau nesse. Exato. E aí fica um negócio tu tá nessa, tu tem duas imagens muito diferentes e é um esforço muito grande para o cérebro conseguir juntar essas duas imagens. Por isso que a gente usa óculos. Porque daí eu coloco duas imagens parecidas, do mesmo tamanho, na mesma distância, o cérebro junta elas muito fácil. Sem esforço ali. Exatamente. E essa questão da musculatura do olho ali, de novo, com esse esforço, acontece alguma coisa de... Vou falar bem como leigo mesmo, mas tipo uma flacidez desse músculo, um cansaço, e aí te acarreta nos problemas futuros? Eu posso ter toda a musculatura, tanto intraocular quanto extraocular, eu posso ter hiperfunção ou hipofunção. Então eu posso ter um músculo que trabalha muito, que também não é bom, porque também vai me gerar sintoma, também vai me gerar cansaço, e eu posso ter um músculo que trabalha pouco, que também não é bom, que vai me gerar sintomas também. São sintomas diferentes, mas tanto a falta quanto o excesso são ruins para a gente. Então a gente tem técnicas para identificar qual é o músculo e qual é o problema, se ele está hiperfuncionando ou se ele está hipofuncionando. E aí a terapia vai lá e corrige, é como se fosse uma fisioterapia, só que para a musculatura dos olhos, né? E aí a gente trabalha. É um tipo de terapia isso. Depois tem terapia para trabalhar configuração neurológica, lá a nível cerebral, cortical também. Então tem bastante coisa. O que seria essa parte mais aprofundada, digamos aí? A parte mais aprofundada entra no princípio de que os olhos são um conjunto de lentes exclusivamente, né? Como se fosse da câmera fotográfica, mas quem enxerga, na verdade, é o nosso cérebro. Então, quando eu faço uma refração, identifico o teu grau e coloco um óculos para ti, eu estou fazendo com que o teu olho receba a informação de uma maneira limpa e clara. A imagem chegue onde ela tem que chegar. Mas o que acontece do olho para trás, como eu costumo dizer, que é o cérebro? O que o cérebro está fazendo com essa informação? É o que a gente chama de processamento visual. Tá? Então, o cérebro está processando essa informação da maneira adequada. O que ele precisa fazer com a imagem desse copo aqui? Eu tenho que saber que é um copo, para que ele serve, quando eu vou usar, eu tenho que ter a capacidade de reconhecer copos diferentes, em diferentes cores, formatos, tamanhos, né? Isso tudo é informação que eu recebi lá de pequenininho, meu cérebro processou, guardou e eu uso isso todo dia na minha vida. Tá? Então isso é o processamento visual. Nem sempre o processamento é adequado. Eu tenho várias habilidades ali que podem estar prejudicadas por uma infinidade de fatores. E aí o que a gente faz? Um teste específico, identifica qual é a habilidade comprometida e treina essa habilidade para funcionar de novo. Isso a nível
cerebral, né? São jogos lúdicos, é tudo não invasivo, é super divertido para as crianças, mas a gente ensina ela a enxergar, basicamente é isso. A gente treina o cérebro dela para enxergar da maneira adequada. É muita coisa para dar errado. É muita coisa para dar errado. Não é só estar com o olhinho ali, botar um óculos. Não, cara, é demais. E é tudo tão pequeno, tão delicado, e tem tanta coisa ruim que pode acontecer ali dentro, né, do sistema visual como um todo, que é incrível. Por isso que existe essa profissão, que é a optometria, né? Porque seria humanamente impossível um único profissional dar conta disso tudo. São mais de 4.000 doenças que pode ter no olho. Então, o oftalmologista tem muita coisa já para se ocupar. E aí a gente se ocupa dessa parte da visão, do funcionamento do sentido da visão. E são só 2, né, cara? Se não cuidar direito. São só 2 e não dá para trocar. Se der problema, não dá para trocar. Pois né? Hoje em dia, cara, perdeu um braço aí, bota um braço mecânico, né? Um rim, vai um, fica o outro. Tem transplante de órgão, tem tudo, mas o olho não tem o que fazer. Pois é. O máximo é a córnea, né? Tem transplante de córnea, que é viável em patologias como ceratocone e tal, mas a estrutura de retina, por exemplo, o cristalino substitui na cirurgia de catarata por uma lente artificial. Mas também é uma vez, né? Uma vez e não era bem essa, acabou, não tem mais, não dá para trocar. O implante é feito uma vez só, mas uma retina, por exemplo, que rasgou, descolou, infelizmente não tem o que fazer. Ou uma doença que gere um dano na retina, é irreversível, também não tem o que fazer. Então tem que cuidar bem dos 2 que a gente tem. Bem. Ariel, e me diz uma coisa, assim, para quem não sabe nada desse ramo, quais são as situações mais comuns chama de deficiência visual, que é miopia, presbiopia, o que é cada um desses casos para quem não conhece? A gente chama de defeitos refrativos ou ametropias, né? Mas não deixa de ser uma deficiência visual, porque eu tenho dificuldade de enxergar, eu tenho deficiência visual em um nível menor ou maior, não deixa de ser. Né, que não é doença, essa é a diferença, né? Mas a miopia, por exemplo, ela vai prejudicar a visão de longe. No meu caso, eu sou míope, estou de lente de contato, sem lente de contato, a minha visão de longe é totalmente borrada, mas a minha visão de perto é razoavelmente boa. O que é uma visão de longe? Visão de longe a gente coloca 3 metros para frente, assim, vamos dizer, de 2,5 metros, 3 metros para frente. Minha visão de longe ficou borrada, miopia. A hipermetropia é o inverso. A hipermetropia eu tenho uma dificuldade maior na visão de perto e a minha visão de longe é muito boa. Né? O que mascara muitas vezes os problemas, porque os pais, por exemplo, com as crianças, dizem, nossa, mas ele enxerga tudo. Sim, só que ele enxerga tudo fazendo um esforço danado, né? E para perto a visão dele fica prejudicada. É a hipermetropia. E aí a gente tem o astigmatismo, que o astigmatismo provoca um emborronamento, digamos, um termo mais espanhol do que português, mas a gente já incorporou no vocabulário da optometria. A visão fica tremida, desfocada, como se faltasse resolução numa imagem. Para quem entende bem de imagem, aquela foto estourada, né, que eu tirei com baixa qualidade, ampliei ela, estourou contorno, o astigmatismo fica desse jeito. Tá? Esses são os 3 principais defeitos refrativos. Aí entra na presbiopia, que é a vista cansada lá depois dos 40 anos de idade. Que aí todo mundo vai entrar depois dos 40. Mas miopia, hipermetropia e astigmatismo não tem idade para começar. O bebê já pode nascer com isso, né, ou pode aí desenvolver no transcurso da vida. Genético isso, ou de repente pode ser premiado ali mesmo, não tendo um pai e uma mãe que tenham? Tem origem genética, já tem fatores ambientais que impactam nisso também. De natureza, a criança nasce hipermétrope, porque ela nasce com um olhinho pequenininho, e a visão, à medida que ela vai crescendo, o olhinho vai aumentando de tamanho, a visão vai se desenvolvendo num processo que a gente chama de emetropização. Né? Então, o bebê nasce hipermétrope, ele vai neutralizando até os 6, 7 anos de idade, e aí fica emétrope, que é não precisar de óculos. Né? Isso era antigamente. Hoje, por conta da tela, do telefone, etc., impactou nesse processo natural de desenvolvimento, está impactado por conta disso. Então, hoje a gente já tem crianças nascendo míopes. Então, quer dizer que essa miopia que ela já tem quando nasceu vai quintuplicar no transcurso da vida dela, porque o olho vai continuar crescendo, essa miopia vai continuar aumentando. Então, o que eu esperava pegar um bebê de 1 ano de idade, fazer o exame de refração nele, era encontrar uma hipermetropia de 1,5, 2 de hipermetropia, é o que a gente chama de fisiológico, isso, normal para aquela etapa de desenvolvimento que ela se encontra. Hoje eu já estou vendo que está 0, é mau sinal, porque se está 0 quer dizer que ele vai vir a ser míope logo depois. Claro, porque se não é o hipermétrope... É o míope, exatamente, então ele acelerou o processo demais e está virando um problema ali na frente. E aí tu vai tem ter isso que também. Colocar um óculos numa criança pequena, já que de é bebezinha, de muitas vezes, vezes. E tudo que é o mais...
óbvio, vai usar um óculos com elástico e tudo mais. Sim, mas é restritivo, mas querendo ou não é restritivo. Né? Alguns esportes não vai poder fazer, o incômodo, queira ou não queira. Claro, é algo no teu rosto o dia inteiro, então restringe bastante, restringe. Assim, a vantagem que a gente tem com criança é que a criança se adapta muito bem, justamente pelo que a gente comentou no começo. Ela está virgem, ela é um HD para receber, então tudo que tu mostrar para ela vai entender aquilo como natural. Uma criança entende o óculos como natural sem problema nenhum. Criança não rejeita óculos. Quem rejeita óculos é o pai da criança ou a mãe da criança. Ah, porque não tá legal, não tá bonito. Eu não quero que meu filho tenha um problema. Eu não quero que meu filho seja deficiente visual. Então, não usa o óculos na festa da família. Não usa o óculos quando vai na casa dos amiguinhos. Usa só no colégio, mas no recreio tira. Só pra ver, né? Exatamente. Então, muitas vezes, os pais impactam negativamente nesse sentido. Porque a criança, por si só, ela coloca, viu limpinho, tá feliz da vida com Nem óculos. lembra de limpar, né? Não, tá feliz, ela dorme de óculos, ela entra no banho de óculos, porque para ela aquilo é normal. Incorporou, literalmente. Não tem aquele preconceito do uso do óculos. Né? Quer dizer, então, os pais acabam ali tardiamente identificando um problema, piorando o problema porque deixa na base da tela o dia todo e agravando a correção porque, de repente, um preconceito com... Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. A gente vê isso mudando graças assim, à própria internet. Hoje, os pais já estão mais atentos, tem muito mais conteúdo na internet sobre visão, desenvolvimento infantil e tal. Então, os pais estão muito mais atentos a isso, né? E esse tipo de comportamento dos pais tem diminuído. Por sorte, a gente vê chegando crianças mais novas no consultório, os pais mais atentos, mais preocupados. Então, parte da nossa obrigação como profissional também é difundir, né? Até por isso agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, porque essa é a minha obrigação como profissional da visão. Explicar o que tem de bom, o que tem de ruim, o que faz bem e o que faz mal, para a maior quantidade de pessoas possíveis. Né? Porque agora quem está enxergando, quem está assistindo a gente, provavelmente não tinha tido essa informação ainda, já vai ficar mais atento, já vai cuidar um pouquinho mais das telas do filho, já vai tentar sair mais na rua com o filho do que ficar dentro de casa. Então isso, aquele trabalho de formiguinha, vai de pouquinho, vai mudando essa cultura, chegar um momento de que a gente tenha esse problema controlado. Já vira o rostinho, olha pela janela 20 segundos, depois volta para continuar assistindo o vídeo. Dica prática do dia. Sim, e a gente tem que ir mudando a nossa rotina, porque eu não sei que me faz mal. Então, se alguém me ensinar que aquilo me faz mal e me ensinar como fazer melhor, eu vou incorporar na minha rotina também. Né? Então, é informação. Evitar um monte de problemas, inclusive. Exato. Também lembrando, está aqui no descritivo, mas as redes sociais do Ariel, do Instituto de Reabilitação Visual. Ali, porque lá também, tu dá as dicas lá, tem alguns vídeos curtos lá que vai dando dica de como identificar, do que fazer. Agora, também o nosso projeto de geração de conteúdo específico para isso mesmo, né? Não são aulas ali no Instagram, mas são pílulas, né? Como costuma se dizer, toquezinhos para os pais, toquezinho para as crianças mesmo, para os adultos, né? Porque a gente é especializado em pediatria, mas atende adulto também, né? Então, ali a gente vai colocando conteúdo o tempo todo. Às vezes vai ter gente diferente comentando no nosso Instagram também. Então, a ideia é difundir essa informação. Né? Legal. E hoje vocês estão lá, agora vamos falar do Instituto. Vocês estão em Blumenau, a tua estrutura lá tem toda essa questão para exame de visão, para quem precisa fazer uma consulta, uma receita para óculos, e essa estrutura também para a questão da terapia? Para terapia, sim. Hoje a gente tem uma clínica, hoje a gente está ali há entre 8 e 10 anos, mais ou menos, nesse mesmo endereço, no centro de Blumenau. São quase 100 metros de estrutura física, ali, 100 metros quadrados de clínica. Então a gente tem um consultório próprio para essa avaliação visual inicial, né, onde é feita a identificação do grau, essa parte, a avaliação muscular, enfim. Temos uma sala específica para reabilitação visual, onde são feitas as terapias. Temos todos os equipamentos específicos, tecnologia específica para isso. E agora temos, recém-lançado, uma sala para terapias integrativas e alternativas. Então a gente vai trabalhar com cromoterapia, aromoterapia, reiki, tudo isso feito ali dentro também. Não necessariamente para o paciente visual, né? Mas é uma clínica multidisciplinar agora também, focada na visão, mas também abrangendo outras áreas de saúde integrativa. Né? Bacana. E a questão dos exames ali, tem alguma estatística que indique que, sei lá, é mais menino que vai ter problema visual, menina, vamos falar de fisiológico, né? Sim. Ou a nossa região, que é
predominantemente de colonização alemã, Sim. caucasiano, pele muito clara, isso tem alguma influência ou absolutamente nenhuma? O que tem um impacto bem interessante, tanto no diagnóstico de alteração visual, quanto de transtornos de aprendizagem, etc., que nos meninos o diagnóstico normalmente ele é feito mais cedo. Porque as meninas, pela capacidade intelectual maior do que dos meninos, elas disfarçam ou escondem os sintomas de uma maneira mais intensa. Então, normalmente uma menina, inconscientemente, normalmente o autismo, por exemplo, para diagnosticar numa menina é muito mais difícil do que em um menino. Olha só. Porque a menina ela vai criando formas de contornar aquelas dificuldades específicas que ela tem e ela vai levando a vida daquele jeito. O menino já não mais. O menino chega uma hora que vai esbarrar numa dificuldade qualquer e o diagnóstico dele vem mais cedo. Então, na alteração visual acontece muitas vezes isso. Não porque o menino é mais manhoso, não, é porque o menino ele vai apresentar o sintoma mais rápido e a menina vai tentando contornar. Típico das mulheres, né? As mulheres estão sempre tentando consertar as coisas, arrumar as coisas, organizando as coisas, já começa desde pequenininha. Sofre em silêncio ali. Exatamente, ela vai, talvez para não incomodar, ou porque ela acha que consegue daquela maneira e está tudo bem assim, ela vai mascarando o sintoma. Então, isso é um fator interessante. As meninas mascaram mais do que os meninos, né? Mas, assim, por questão de defeito refrativo ou tal, não tem essa diferença, assim. Diferença não, isso não. E o que é o adequado para uma frequência de consulta, de quanto em quanto tempo? Falasse que a partir de poucos meses de idade já é interessante fazer a primeira vez. E um acompanhamento depois? O que é legal, independente da idade, assim, o ideal seria, né, naquele mundo cor-de-rosa perfeito, seria uma vez por ano. Tá? Porque um ano é um intervalo grande de tempo para muita coisa acontecer no olho e no sistema visual. Então, por exemplo, para quem usa óculos, em um ano o grau muda. Isso, batata. Usando ou não usando o óculos, vai acontecer essa mudança por conta dessa demanda de visão. Tabela, visão de perto, enfim. Então, uma vez por ano para checar. Pode acontecer de não mudar. Perfeito. Mantém-se aquela graduação e tudo bem. Mas a probabilidade de mudar é muito grande. Então, a gente já aproveita e faz um check-up da saúde do olho, de todas as estruturas, e atualiza o grau quando necessário. Por que a importância de atualizar grau? Já está comprovado na ciência que o esforço para enxergar provoca o aumento do grau. Então, se eu estou usando óculos, mas ele está com grau fraco, eu estou forçando para ver, isso vai provocar um aumento mais rápido da minha graduação. Então, por isso é importante a gente estar com o óculos atualizado sempre. Te antecipar o cansaço do teu olho. Exatamente. Então, já está chegando, então já vou botar um grau para não exigir já tanto. Já vou refazer a consulta, se mudou 0,25, já atualiza esse 0,25 para que o teu olho não esforce e não provoque um aumento maior ainda da graduação. Né? Vou te dizer assim, até... Da outra área lá do oftalmologista, a catarata que me surgiu foi num intervalo de menos de um ano. Sim. Eu não tinha nada e de repente veio uma baita de uma catarata grande. Agora tu passa muitas vezes, e tem muita gente nessa mesma condição, que simplesmente vai levando. Eu tô vendo aquela manchinha, mas o outro olho tá legal, vamos indo. Aí a hora que chega para operar, a catarata tá madura já e já perdeu a visão daquele olho e nem percebeu, porque o outro ainda tava bonzinho, tá compensando. Né? Então vamos evitar prejuízo, né? A gente trabalha para evitar dano e evitar prejuízo. E é uma consulta que não dói, não é que nem um dentista. Exatamente, é só luzinha. Luzinha, olha aqui, olha ali. As crianças adoram, a gente se diverte com elas, brinca. Assim, é raro uma criança chorar numa avaliação visual, porque é tudo divertido e é rápido. Entende? Então são 25 minutos, 30, no máximo 40 minutos para atender paciente pediátrico. Então é muito tranquilo, as crianças vão super bem. Atendemos pacientes neurotípicos, neuroatípicos, verbais, não verbais. Tem técnica, tem equipamento, instrumento para cada tipo de paciente que chega lá. Então dá para atender e é bem sossegado. E bom, da criança também, eu acredito que vá acatar mais as suas orientações ali de que fazer no dia a dia, os exercícios e tudo mais. Com certeza. Né? Então, é muito mais impactante quando outra pessoa fala, né? Então a gente orienta lá, Chiquinho, cuidado com o telefone. Aí por que cuida com o telefone? Porque as crianças também precisam de porquê das coisas, né? Não adianta falar, tu vai ficar cego, tu vai ficar vesgo. Não, vamos lá, vamos te explicar. Se tu usar demais o telefone, o olhinho pode entortar, e aí o teu cérebro vai desligar um olhinho, vai ficar enxergando com um só. Eles ficam ali escutando aquilo e ele entende aquela informação. Então, muita gente subjuga as crianças, achando que elas não têm capacidade de entender o que está sendo falado. E elas têm plena capacidade, muitas vezes até maior do que dos adultos. Então, a gente explica para elas, elas entendem aquilo
e elas voltam na consulta falando, tio, usei o óculos direitinho, ou quando precisou usar tampãozinho, usei os tampãozinhos, estão aqui, os que eu usei, tudo bonitinho, a criança se controla. Que né? legal. Até essa semana uma mãe me comentou, não, Ariel, ela que me cobra a hora de colocar o tampãozinho da filha que está em terapia. Ela fala, mãe, olha, tá na hora do tampão. A mãe vai lá, coloca o tampãozinho, a criança tem 7 anos de idade. Ela já está fazendo a terapia sozinha, entende? Não precisa nem da mãe cuidar. E vai pro bem enquanto vai pro mal. Se o pai libera um celular na mão da criança, vai ficar o dia inteiro. Então tem que ter esse controle. E daí quando vai numa consulta e o profissional vai explicar o porquê que não deve ficar tanto tempo na tela, isso faz todo o impacto o impacto é mais intenso, é legal. Eu tive há anos atrás, cada vez que aumentava o grau, uma sensação de simplesmente hoje eu acordei e piorei a visão. Não era uma coisa assim que vai aos pouquinhos, sem perceber. Realmente a impressão que dá é que vira uma chavinha para aumentar o grau e hoje já embaçou o negócio. Isso. É progressiva essa perda, mas a gente nota isso de um dia para a noite. Eu costumo dizer que a gente dorme enxergando e acorda com a visão borrada. Eu digo, é literal. É literal mesmo. Comigo foi. Eu passei por isso agora, porque eu estou na idade de começar a dificuldade de perto também. Então foi há uns 60 dias atrás, mais ou menos, tocou o despertador de manhã, fui pegar o telefone para desligar, peraí, dá uma coçada, e eu sendo profissional da área, eu falei, não, tem alguma coisa, será que eu dormi de lente? Alguma coisa está errada. Eu falei, nossa, deu uma esticada, aí limpou. Aí fui trabalhar no consultório, fui pegar a tabelinha para ler alguma coisa, falei, chegou. E foi do dia para a noite. Eu sei que é uma perda progressiva, mas eu estava enxergando bem até ontem à noite, hoje de manhã eu acordei com a visão borrada. É isso aí. É bem essa virada de chave mesmo. Então, é rapidão, e aí não tem para onde correr, tem que usar a correção. Tem que usar óculos, tem que usar lente de contato. Ou compra um pau de selfie, né, para segurar as coisas lá na frente, assim. Porque senão não vai. A maior dificuldade no meu caso mesmo, era de estar próximo aqui, né? Sim, trabalha com tela direto. A esposa que trabalha com artesanato também, é uma agulha, uma linha, um negocinho ali. Mesmo com óculos também, você vai fazer um furo na parede, tem que usar o grau aqui embaixo, então a posição então tem que cuidar mesmo. Eu opto, por exemplo, por lente de contato, para mim funciona muito bem, porque até dentro do consultório, para usar os equipamentos e tudo, o óculos me atrapalha, e eu me adaptei bem com lente, então hoje eu tenho praticamente uma visão de quem não tem grau com a lente de contato. É uma ferramenta bem legal também, né? Porque aí eu não tenho a restrição do óculos na frente, formato de armação nem nada, então eu consigo levar a minha vida normal como se eu não usasse grau nenhum. Então, hoje, com a tecnologia que se tem, é uma ferramenta que dá para quase todo mundo. Legal. Funciona bem também. E a questão de adaptação também, eu lembro que uma vez você comentasse de um profissional de tiro. Vocês fizeram um óculos, porque o cara usava grau, e, poxa, tiro é precisão, tu tem que estar com o olho funcionando muito bem. E dependendo do tipo de profissão, ou hobby, ou esporte, então tem solução para tudo também, Tem solução porque eu regulo o foco, né? Então eu controlo a que distância tu queres ou precisas enxergar. Num dentista, por exemplo, que trabalha lá na boca do paciente, ele não está a 20 centímetros, mas ele também não está a 1 metro, ele está ali num 40, num 50. Então eu calculo o grau para ele enxergar naquela distância específica. Então vai ser o óculos de trabalho que o dentista vai colocar quando ele for trabalhar na boca do paciente, né? Um advogado que está aqui na mesa, computador e leitura o tempo todo. Então eu calculo que ele consiga conversar com uma pessoa aqui na distância que a gente está, mas ele consiga ler e mexer na tela do computador. Então eu calculo o grau para a distância que a pessoa precisar. O atirador, naquele caso, era longe, logicamente, e especificamente no caso dele, era tirar o prato que ele fazia, né, com a 12, né, com a espingarda. Então ele tinha que ter a capacidade de enxergar a alça, enxergar a massa, a alça e depois o alvo lá na frente. Então, só que nesse tipo de tiro, o mais importante era o alvo, né? Não era nem a espingarda. Então a gente neutralizou o foco dele da espingarda para ele conseguir enxergar só o alvo lá na frente. Coisa que ninguém tinha feito, dava multifocal para ele ficava procurando, não conseguia atirar. Aí tu vai olhar embaixo para ver a alça e a massa, mas o de cima aí lá prato, na hora de tu olhar para longe já não ia mais nada e ele perdia o tempo do prato. Então a gente calculou um óculos só para longe que ele vai colocar só para atirar. Então ele usava aquele e ele me reportou depois que o rendimento melhorou um monte porque aumentou a velocidade de resposta dele, né? Muito bom, muito bom. Léo, o assunto aqui acho que vai longe. Nós estamos chegando ao final. Quero deixar o microfone aberto para ti. Se tiveres aí uma mensagem, já divulga o teu curso.
Mandar também um abração para a Aniela, cunhada aí, que, pô, é tremenda profissional lá junto com o Ariel. E, cara, ter o microfone aí, deixa a tua mensagem para os pais aí que vão começar a se preocupar. Legal, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por ter a oportunidade de expor um pouco o que eu faço, né? A nossa profissão que é exercida com tanto amor e carinho, tanta paixão já há muito tempo. Né, o alerta que fica é esse: se você está percebendo aí alguma dificuldade no seu filho, dificuldade na escola, até mesmo alteração de comportamento recentemente, dificuldade de concentração, irritabilidade, tudo isso pode estar relacionado com a visão. Então, antes de se preocupar em excesso, de procurar outras atenções especializadas, leva ele para uma avaliação visual especializada, pediátrica de preferência, tá? Porque a visão é a principal porta de entrada, a visão impacta em todo o desenvolvimento, todo o comportamento dessa criança. Então, vale a pena investir numa boa consulta de optometria, numa boa avaliação visual, para descartar qualquer tipo de problema nesse sentido primeiro, para depois continuar investigando se for necessário. Principalmente, né? Antes de medicar, né? Exatamente. De repente, dependendo, não julgando mal nenhum outro tipo de profissional, mas a gente sabe que, poxa, tu vai num médico, aquela história, qualquer coisa é virose. Né? Hoje a farmacologia é muito intensa, né, na área da saúde. O que a gente tenta, lógico, não tem problemas que obrigatoriamente vão ter que ser tratados com medicamento, mas tem problemas que o medicamento não vai ajudar, vai atrapalhar, como na parte da visão, por exemplo, né? Então a gente checa e a gente trabalha em conjunto com psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Hoje quem mais me manda pacientes são os profissionais de educação, para vocês terem uma ideia, né? As professoras, pedagogas, fitopedagogas, que são as pessoas que estão no dia a dia com a criança e percebem a dificuldade dela. Elas que mandam eles para a gente, checa a visão primeiro, para depois a gente ver se ele tem algum transtorno de aprendizagem, por exemplo. Que às vezes é só a visão que está comprometida. Já resolve um monte. E outra, a questão da medicação. Um diagnóstico mal feito e começar a medicar uma criança, tu pode trazer tanto problema de colaterais ali de um remédio, que normalmente são remédios fortes, né? Sim. E daqui a pouco até uma má formação ali. É problema. Esse excesso de uso de medicamento é problema em todos os países do mundo, mas o Brasil é campeão, né? Isso é um dado alarmante que a gente tem aqui. O Brasil é campeão nessas drogas de tratamento TDAH e etc. É um problema sério que a gente tem. Né? Então vamos investigar a visão primeiro, vamos levar a criança para essa avaliação, vamos buscar informação nesse sentido primeiro. Tem o nosso Instagram ali, @reabilitaçãovisual. Tem alguma dúvida? Manda um direct, a gente eu que cuido do Instagram, então respondo ali o tempo todo. De vez em quando tem pais mandando perguntas e tal, e a gente tá compartilhando, porque a minha intenção é fazer o bem para essa molecada. A minha missão enquanto optometrista pediatra é garantir o desenvolvimento dessas crianças da melhor maneira possível. Então, no que eu puder ajudar, a gente está à disposição, no consultório e no Instagram também. Vou aproveitar o gancho aqui, já era final, mas vamos lá, deixa eu aproveitar o gancho, tu falou na tua missão aqui. Vamos lá, a gente aqui tem muita condição, né? Tu estás ali em Blumenau, atende toda a região, hoje atende em outra cidade também? Hoje a nossa clínica, especialmente, a especializada em pediatria, ela é em Blumenau. Eu presto serviço em algumas outras clínicas em municípios vizinhos, mas não para essa atenção especializada em pediatria. Né? Essa é feita lá no nosso consultório, que a gente tem a estrutura específica para isso de Blumenau. E falando nisso, nessa condição, que a gente tem aqui, tu tivesse uma missão há uns anos atrás, vocês foram para a África, né? Para a África, sim. Em 2009, a gente foi em Moçambique fazer justamente o lançamento da profissão optometria naquele país. A gente foi convidado pelo governo do país para divulgar a optometria. Então, uma faculdade comprou a ideia, inclusive era patrocinada por uma universidade de Dublin, na Irlanda, montou toda a estrutura física para o curso de optometria, mas o governo queria mostrar para a população o que o optometrista fazia. Então, fomos em seis brasileiros, mais um grupo da África do Sul, de vários outros países também, prestar serviço social lá. Trabalhamos quase 10 dias, atendemos 15 mil pessoas em Moçambique e doamos os óculos. E aí um cara desse tem uma desculpa de que não tem estrutura nenhuma, não tem assistência médica, não tem nem onde arrumar um óculos. Né? É triste. E aí você que tem ótica, onde mandar fazer teus óculos, o profissional para atender o teu filho ou te atender, cara, não tem desculpa. A saúde é em primeiro lugar e depois que tu perde, para recuperar, às vezes não vai conseguir, vai ser... Tem coisa que o dinheiro não compra depois, então vale a pena investir agora, né? Na prevenção. Com certeza. Perfeito.
Bom, Ariel, quero te agradecer muito aí, agradeço. abrir esse espaço na tua agenda, teres vindo aqui. Espero que muita gente seja tocada e movida por todo esse ensinamento que foi deixado aqui na mesa. Vamos trabalhar os cortes aqui também para trazer essas pílulas para a turma. Show de bola. E, de novo, os contatos do Ariel estão aqui no descritivo do vídeo. Não espere, vá atrás, haja rápido para você, para os seus filhos, não perca tempo, porque aqui cada ano que se passa realmente é um tempo que pode ser ou perdido ou muito bem aproveitado. Né? Exatamente, perfeitamente. É Gente, isso aí. Deixa aí o teu like, se não deixou ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Te vejo na próxima, Deus abençoe. Até! Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades.